Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos. E a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que os demónios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: "Todos te procuram." E ele respondeu-lhes: "Vamos a outros lugares e às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também o Evangelho, porque foi para isso que eu vim." E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios. Palavra da salvação. Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Assim cantamos no Salmo. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Na primeira leitura que escutamos do livro de Job, temos esta lamentação de Job, esta noite de Job, esta experiência de dor, de sofrimento de Job. Job que diz: "De noite digo, quando chegará amanhã? Agito-me angustiado até ao crepúsculo." Quantas vezes a experiência de Job pode ser a experiência humana? Quantas vezes, eu pergunto, será que hoje, tantas vezes, não estamos a viver também uma noite da humanidade? Basta olhar para a guerra, para a confusão, para o sofrimento, para a desumanização. Basta olhar para a dor, para a doença. Basta olhar para a noite de tantos seres humanos e às vezes a noite da humanidade. E digo isto não para lançar a desesperança, mas para dizer que tantas vezes temos que nos encontrar com a nossa humanidade, com a nossa realidade. Às vezes temos no Instagram fotografias muito bonitas, belos sorrisos, belas coisas, bela vida. Mas o que é que estará por trás das fotos, dessa beleza? Às vezes temos um rosto muito bonito, mas quanto é o nosso rosto e quanto é maquilhagem? Quanto? E tantas vezes encontramos-nos com a nossa realidade ferida, com a nossa humanidade ferida.
E repito isto não para criar a depressão. Não vos quero deprimir no domingo de manhã, não. Mas para dizer que estamos aqui para louvar o Senhor que salva os corações atribulados. E há algumas frases que Job diz na primeira leitura, depois convido-vos a voltar a ler a primeira leitura, em que o Evangelho responde. Por isso estamos aqui para encontrar o Senhor que salva os corações atribulados. Estamos aqui para encontrar Jesus, que vem ao encontro da noite da humanidade, que vem ao encontro da nossa dor, que vem ao encontro do nosso sofrimento, que vem ao encontro das nossas dificuldades, para lhe dar a esperança. Só nele a esperança, só ele a resposta. Louvai o Senhor, louvai, porque só Ele pode ser resposta às nossas dores. No Evangelho, que é, como dizia, mesmo uma resposta à primeira leitura, às dores e aos sofrimentos de Job, temos Jesus, que sai da sinagoga e vai para a casa de Simão. Este sair da sinagoga e ir para a casa de Simão está em sentido figurado também. É verdade, em Cafarnaum estava a sinagoga, ainda lá está hoje, em ruínas, mas está. E muito perto está a casa de Simão. Construíram uma basílica por cima, mas a casa ainda lá está. E não é muito longe. E Jesus foi mesmo de lá, da sinagoga à casa de Simão. E este ir da sinagoga à casa de Simão quer dizer que Jesus vai... A casa de Simão Pedro é a igreja. Jesus que entra na igreja. Mas isto deve ser uma verdade também para nós. Jesus hoje quer sair da igreja e ir para a nossa casa. Não o deixem ficar aqui. Não o deixem ficar aqui. Ele fica e vai. E levem-no para a vossa casa. Levem-no para a vossa vida. Levem-no para a vossa semana. E Jesus entra na casa de Simão e falam-lhe da sogra de Pedro. E Jesus cura a sogra. Esta coisa de curar a sogra, sabendo a fama que têm as sogras, não sei se no tempo de Pedro também era assim. Não sei se eu teria ficado muito contente. Tinha mesmo que lhe curar a sogra. Oh, Jesus. Brincadeira à parte. Vamos olhar para Jesus. E o que é que Jesus faz? Jesus aproxima-se, toma pela mão, levanta e cura. Aproxima-se, toma pela mão, levanta e cura. E aqui, irmãos, está a resposta de Deus às dores do homem. Aqui está a resposta a Job. Quem me libertará do meu sofrimento? Quem me libertará da minha noite? Ele, o próprio Deus, aproxima-se, toca, toma pela mão, levanta e cura. Não é o Deus distante. Não é o Deus longe, que não compreende, impassível à minha dor e ao meu sofrimento. Mas é o Deus conosco. Este é o Evangelho, esta é a boa notícia. O Deus que vem à noite da nossa humanidade para lhe dar esperança, para levantar. Mas tantas vezes a nossa humanidade fecha a casa, fecha os corações. E dizia Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti não te pode salvar sem ti. E depois temos aqui um dia de Jesus. Como é que Jesus vivia o seu tempo? Jesus que vai à casa de Simão, Jesus
que toca, toma pela mão, levanta, cura. Jesus que vai ao encontro da humanidade. Isto é interessante. É interessante nós olharmos para esta página de Marcos, eu convido-vos a ler e ver o que Jesus fazia. Jesus estava com o povo, curava, tocava. Jesus orava. Diz Marcos que logo de manhã muito cedo vai para estar junto do Pai. Isto é muito importante. O Papa Francisco, às vezes são tantas coisas que algumas passam-nos despercebidas, passam-nos ao lado. Mas o Papa Francisco, para preparar o jubileu do próximo ano, do ano 2025, pediu um ano de oração. E vão sair indicações para viver este ano de oração. Se Jesus precisava de estar diante do Pai, ai de mim, pobre pecador, ai de mim, pobre diabo, se não rezo, ai de mim, se não tenho um tempo de qualidade diante do Pai. Jesus, que depois vê esta urgência de ir ao encontro, de encontrar cada um, não fica à distância, mas quer encontrar cada um. Jesus, que se alia àquela humanidade e quer precisar dos apóstolos para que o Evangelho chegue a todos. Isto é muito interessante, muito importante. E sobre isto, tanto haveria a dizer. Mas isto desafia-nos em primeira pessoa. Hoje é a nós que o Senhor desafia. E por isso vamos à segunda leitura. Paulo, que diz e fala da sua experiência, do seu encontro com Cristo, e diz: ai de mim, se eu não evangelizar. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E hoje, anunciar o Evangelho é para mim e é para ti. É para cada um de nós. Às vezes, ainda temos a mania de dizer: mas isto é para o bispo. Isto é para o padre rezar, que façam as freiras de clausura, fazer bem, que façam. É para nós. E evangelizar, anunciar o Evangelho, não é ir com muitos discursos, não é fazer terrorismo, não. Anunciar o Evangelho é viver e falar de uma experiência com Jesus, de dizer: também eu me senti tocado, senti que Deus se aproximou de mim, senti que Deus me agarrou pela mão, senti que Deus me levantou, senti que Deus me curou. Se nós, como Paulo, não falamos da nossa experiência, se nós, enquanto vamos no caminho e quando caímos, não sentimos este Jesus que está conosco, podemos dizer tantas coisas. Até coisas que aprendemos muito bonitas, que aprendemos na catequese, que vimos no YouTube, que fizemos por aqui ou por ali. Mas se não falarmos da nossa experiência, não evangelizamos. Se não falamos com a nossa vida, não evangelizamos. Então, irmãos, fica este desafio entre tantos outros que a palavra nos faz. E queria-vos contar uma história. Havia um dia um casal que, enquanto era novo, iam sempre à missa. Mas um dia, era de manhã, às 8 da manhã, e o marido teve a preguiça e disse à mulher: olha, hoje vais tu à missa, vais pelos dois. Eu fico cá em casa e vais pelos dois. Muito bem. O problema é que no domingo a seguir, aquilo tinha corrido tão bem que ele disse: olha, hoje vais à missa pelos dois. Depois a mulher dizia-lhe: homem, tens que te confessar. Quando te fores confessar, confessa-te pelos dois. Depois ela dizia: mas olha, temos que fazer isto.
Fazes pelos dois. É importante dar catequese. Tu és catequista, dás catequese pelos dois. E aquilo tornou-se o refrão lá em casa. Era pior que a resposta do Salmo. É sempre, fazes pelos dois. Um dia eu estava a dormir, tão sossegado, naquele sono tão bom da madrugada, e teve um sonho. Sonhou que ele e a mulher morreram. Não se sabe se foi doença, se foi acidente, morreram os dois. E foram os dois parar à porta do paraíso. E estavam os dois à porta do paraíso e viam a beleza de Deus à sua frente. Então uma voz disse à mulher, isto é bonito, não é? Ela disse, é sim. Disse, então olha, entra cá. E entras pelos dois. Ela entrou e as portas fecharam-se. E ele ficou na rua. Acordou com uma aflição, olhou viu que estava a chegar a hora da missa, levantou-se, preparou-se. Quando a mulher se levantou, disse, Jesus, o que é que lhe aconteceu? E ele disse, mulher, vamos à missa. Vamos à missa, vamos lá. Naquele dia, ela não foi pelos dois. Com esta história, não vos estou a ameaçar com o fogo do inferno ou com as portas do paraíso fechadas. Não é isso. Mas tantas vezes nós pensamos assim. O outro que faça por ele e por mim. É tudo muito bom, é tudo muito bonito. Mas há sempre alguém que faça. Se eu não fizer, outro vai fazer. E estamos sempre à espera que o outro faça pelos dois. É o Salvador Sobral que cantava amar pelos dois, não era? Mas, às vezes, aquilo que eu dizia de Santo Agostinho, aquilo que te criou sem ti, não te pode salvar sem ti. E não por um capricho de Deus, mas Deus não obriga ninguém. E o Evangelho, é preciso vivê-lo, é preciso assumi-lo em primeira pessoa. A relação com Jesus Cristo é uma relação pessoal. Não posso pedir ao outro que se relacione por mim. A oração é uma oração pessoal. Não posso pedir ao outro que reze por mim. A vida cristã é uma vida na primeira pessoa. E o outro não pode fazer por mim. O anúncio do Evangelho é para todos. Ai de mim se não evangelizar. Não era só São Paulo que dizia. Que nós hoje possamos dizer, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Porque se eu não anuncio o Evangelho, das duas uma. Ou é que ainda não fiz este encontro com Cristo e ainda não tenho o coração cheio e ainda não me sai natural? Ou então, estou acomodado e estou à espera que alguém o faça por mim. Então que o Senhor nos ajude hoje a fazer esta experiência com Ele e a viver hoje o cristianismo em primeira pessoa. Em primeira pessoa. E não porque é um peso ou uma responsabilidade. Mas para nós evangelizar é uma alegria. Deve ser uma alegria falar da maravilha deste Deus que nos encontra, que nos toca, que nos levanta, que nos cura, que nos desafia a uma vida nova, a vencer a noite que nos fala Jó e a viver o dia do Senhor, o dia do Evangelho. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.